Ciao tifoso bianconero, bentornata tifoseria, torcida bianconera da Juventus di Torino, Brasil, Finestra Bianconera hoje, dia 4 de julho de 2026, não 27, eu falei 27 ontem, a gripe, eu já estou recuperando da gripe, e a gripe está deixando meio atrapalhado, mas estamos em 2026, evidentemente, e hoje está aqui passando o jogo do Paraguai com a França. Abraço a todos vocês, abraço ao Siqueira, que conforme me corrigiu aí sobre os 50% na futura possível revenda da Juventus do Moremovic, né? Mas o que eu quis dizer foi exatamente o que o Siqueira comentou. Como eu disse, a gripe está meio que me atrapalhando, né? Ainda não estamos em 27 e se Deus quiser estaremos. Também fazendo essa errata aí do ano que eu coloquei ontem no vídeo. Lembrando vocês para deixar o sino ativado, tá bom? Deixa sempre ativado o sino, porque vocês vão poder participar aí todo o campeonato italiano que começa no final de agosto, principalmente no segundo turno, né, na virada do turno, com brindes exclusivos da Juventus. Mas antes disso, em dezembro desse ano, a camisa oficial da Juventus, ou a 1 ou a 2, nós vamos sortear aqui no Finestra e você pode ganhar essa camiseta, tá bom? Dito tudo isso, senhores, hoje dia 4 de julho, não, eu sei que hoje é um dia importante para os norte-americanos, mas para nós juventinos, que sempre ouvimos aquela frase, né? Vencer não é importante, é a única coisa que conta, né? Viu, Spalletti? Né? Não é se contentar em disputar a Europa League. Viu, Thiago Motta, que não tinha obsessão pela vitória? Vencer não é importante, é a única coisa que conta. E essa frase, que já fez parte do uniforme oficial da Juventus, aqui do lado de dentro da gola, alguns anos atrás, foi a frase que consagrou o nosso grande jogador, nossa bandeira, junto com o Del Piero, nos primeiros 100 anos de vida da Juventus, quebrando recordes. Depois foi nosso presidente, dirigente, presidente, enfim, o homem que trouxe Platini para a Juventus, o homem que descobriu, foi olheiro, portanto, e trouxe Del Piero para a Juventus e pediu para o Del Piero cortar o cabelo antes de passar no escritório dele para assinar o contrato. Estou falando de Giampiero Boniperti, que hoje faria aniversário, aliás, está fazendo aniversário no céu, com toda certeza, o nosso presidentíssimo, é assim que a gente chamava ele, né, de presidentíssimo. E hoje a Juventus não tem nenhum presidente, mas vai ter, fiquem tranquilos. Parabéns por Boniperti, mais do que justo esse minuto dedicado ao Boniperti, que é uma bandeira eterna da nossa Juventus, tá bom? Você que torce para a Juventus tem obrigação de saber quem foi Giampiero Boniperti, né? É a mesma coisa que eu chegar para um flamenguista e o cara não conhecer o Zico. Não existe isso. Muito bem, meus amigos. Eu hoje não ia fazer vídeo porque sábado é difícil ter novidade. Ontem eu vi uma notícia, fui atrás, tentei procurar, por isso que eu não falei da suposta do suposto contato que o Bayern de Munique fez pelo Bremer, né? E na verdade não é só um contato, não, tá? Eu primeiro preciso sempre ter certeza de uma negociação, de uma sondagem, ou até de fato de uma proposta, antes de sair soltando o vídeo por aí. Existe sim uma proposta pelo Bremer, do Bayern de Munique, já vou falar disso, né? E vou falar muito mais, né? O Gambiasso também teve um contato, o Barcelona continua interessado, falei várias vezes do Barça, mas teve um contato na última quinta-feira do nosso rival, da Inter, pelo Gambiasso. E a gente sabe que é meio comum o jogador trocar de bandeira. Vocês lembram do Quadrado, por exemplo? E a gente sabe que essa coisa do Barcelona pode acabar miando. Enfim, o Gambiasso teve aí, não tem a proposta, mas a Inter fez uma sondagem, uma consulta pelo Gambiasso na quinta-feira e pode virar-se uma proposta, porque a Juventus tem interesse em vender o Gambiasso, assim como o Bremer e o Jonathan David, por exemplo, e o Gatti. E o Barcelona pode ficar para trás. Claro que a Inter não vai vender de graça o Gambiasso só porque a Inter, só porque o Carnevale tem amizade com o Marotta. Isso poderia até facilitar algumas coisas, mas não que vá sair de graça. Repito o que eu falei ontem, falando em Carnevale, tá? Não existe nenhuma rixa entre ele
e o Chiellini. E vamos falar aqui sobre a oferta do Bremer. Muito bem, o Bayern de Munique fez a oferta, vai fazer a proposta de 40 milhões, tá? E a Juventus vai recusar. Tem uma cláusula no contrato do Bremer, a famosa cláusula dos 50 milhões, aonde a Juventus não aceita vender por menos. A gente sabe que dificilmente algum clube vai oferecer esse valor, e eu tenho aqui comigo que a Juventus, por 50 milhões, independente de quem seja o clube, ela vende por 50. O Bayern chegou com 40, vai chegar com 40, melhor dizendo, e a Juventus não vai aceitar, tá? Já está predisposta ao não pelos 40 milhões do Bremer, mesmo a Juventus precisando vender, precisando... Vejam como não é fácil a vida do Carnevale. A Juventus precisa vender para poder fazer as compras, mas não é porque precisa vender que vai... Por exemplo, é muito fácil alguém falar assim: ah, vende então, aceita os 40 milhões, pega os 40 milhões e aí você já tem aí quase o dinheiro de um carne seca. Ou espera vender o Gambiaço, aí você pode trazer já um bom goleiro, sobrar mais 10 milhões, pode empurrar um jogador aqui, outro lá. Não é assim. Por que não é assim? A Juventus, na minha opinião, está certa em recusar nesse momento os 40 milhões pelo Bremer, né? Quando a Juventus procura um jogador, seja na Itália ou seja fora, como diz uma famosa presidente, eu não vou imitar ela aqui, porque senão vai cair, entende? Os valores assustam. Pois é, os valores assustam. E a Juventus, por que tem que fazer igual? Né? Por que tem que fazer, aliás, diferente? O Bayern de Munique, que é um clube top da Alemanha e da Europa, que tem bala na agulha, que tem dinheiro, que paga altos salários para os jogadores, pode pagar 50 milhões no Bremer. Se quer de fato o Bremer, pague por 50 milhões. Eu estou falando 50 milhões, não é porque a Juventus quer 50, tá? A Juventus quer mais do que os 40. Eu que estou chegando aqui num consenso que provavelmente por 50 sai. Porque 58 vai ser difícil alguém pagar. Mas está certo a Juventus, tá? Chega de vender jogador a preço de banana, e na hora que a gente quer comprar, os caras dificultam ao máximo, inflacionam mais o valor do cartelino, como a gente fala na Itália, né? Enfim. Então a Juventus vai recusar esses 40 milhões, mas é verdade, tá? O Bayern está interessado, vai fazer a proposta, o valor é 40 milhões e vai ser negado. Vamos ver se isso vai andar para trás, não dá, né? Se isso vai evoluir e se o Bayern vai aumentar um pouco mais essa pedida. Eu espero que, sinceramente, por menos de 45 milhões, eu deixaria o Bremer. Mesmo não sendo um Bremer, a gente sabe que a cirurgia foi complicada, mas não é para fazer dinheiro, não é para ganhar dinheiro, então que venda pelo valor justo. Como fez ano passado, né? A Juventus não era o Carnevale, mas o Napoli queria por 13 milhões o Miretti. Não, vai pagar 18 se quiser. O Napoli não pagou, não levou. É assim, tem que ser assim a Juventus no mercado, né? Pelo menos na minha opinião. Eu vi que muita gente aqui brincou sobre o goleiro do Cabo Verde, o goleiro do Cabo Verde que fez uma grande Copa do Mundo, né? O Vozinha. Óbvio que a gente brinca, mas é óbvio que não teria condições de jogar na Juventus. Mas eu vou usar muito o Vozinha, aliás, espero não usar ele como exemplo esse ano, quando a gente falou aqui várias vezes de jogadores que não correm, que não dão a alma em campo, aquelas partidas, ontem eu vendo o jogo do Cabo Verde, eu lembrando da partida contra o Como em casa, contra o Verona e contra a Fiorentina, as três em casa, as três em Turim, tô falando agora no retorno, e que o time não correu, fez nada em campo, andou, e vendo os caras do Cabo Verde correndo, é disso que eu falava na época, dessa vontade, dessa volúpia, isso para todos, sem exceção, inclusive para o Yildiz. O Yildiz estava até com uma... tudo bem, estava com uma lesão ali, estava no sacrifício, mas o resto, o Conceição correu, talvez o Calulu, mas os outros todos, sem exceção,
não mostraram essa alma que o Vozinha mostrou ontem no Cabo Verde. E os jogadores também, não só o Vozinha, jogadores do Cabo Verde. Então, essa alma que a gente cobrava nesse time da Juventus, que era a alma que o Boniperti pregava, que o Omar Sivori, ítalo-argentino, pregava, ali nos corredores do vestiário do Allianz Stadium, tem uma frase do Omar Sivori, né, que fala exatamente isso. Jogar na Juventus significa lutar até pela última bola, até a última jogada, mesmo quando parece que o jogo está perdido. Essa frase cumprida está lá no corredor, no vestiário para o campo. Se você um dia tiver a possibilidade de conhecer o Juventus Stadium, você vai ver essa frase do Omar Sivori. Então, é uma vergonha aquilo que os jogadores fizeram na reta final do campeonato. E, claro, a vergonha também do Spalletti, que foi o comandante dessa reta final patética da Juventus. Mas essa alma do Vozinha faltou muito para o time da Juventus e para os jogadores da Juventus, né? Então, brincadeiras à parte dele ser goleiro ou não da Juventus, que poderia ser ou não goleiro da Juventus, mas a verdade é que a gente, quando cobra com coerência as coisas, né? Um bando de safados, né? Que depois, na hora de querem ganhar muito, e os seus empresários enchem muito também de dinheiro, na verdade? E aí depois a gente é que está errado. Como diz aí a agência do Di Gregório, que mal, né, que a Juventus fez. Ó, você vai jogar com a camisa do Buffon, vamos aqui estragar a sua imagem. Tá certo. Ponto final no Finestra de hoje, tá? A Juventus vai sair alguns boatos aí sobre o Goretzka, sobre isso. Vamos com calma, não acreditem. Se tiver coisa importante de fato acontecendo, acho muito difícil. Amanhã é domingo. Segunda-feira, acho que é um dia de Copa do Mundo, é um dia importante. Acho difícil essa semana ainda. Acho que depois de quarta, sim, a gente vai começar a falar mais sério de coisas mais concretas no mercado. Até lá, tomem cuidado, tá? Porque principalmente quando surge nome de jogadores que ganham muito. Não vou nem entrar no mérito da Champions League da Juventus não jogar, mas jogadores que ganham muito e a Juventus não vai pagar os valores que esses caras ganham em outras ligas, por exemplo, tá bom? Sempre Forza Juve fino alla fine. E aqui eu estou vendo a França. Eu gosto do Deschamps, não gosto dos franceses, mas eu gosto do Deschamps. Mas eu tô neutro hoje, não vou torcer para ninguém, tá bom? Nos vemos, bom sábado a todos e tchau. Grande Boniperti, tante auguri.